Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você aqui para conversarmos um pouco sobre um tema que está caindo muito em prova, né? Arquivologia. Professor, o que é isso, hein? Arquivologia, o estudo dos arquivos. Conversar com você com mais calma sobre esse tema. Qual é o nosso objetivo com esse curso? O tema arquivologia, ele tem estado presente em vários concursos. Você pega, por exemplo, os tribunais, muitos concursos, TRS, por exemplo, tem sempre provinha de arquivologia. Se você observou, o Banco Central, o nível técnico, também teve arquivologia. Se você olhou os ministérios, principalmente os cargos técnicos, arquivologia. Agências reguladoras, já sei, arquivologia. É verdade. Então os temas têm aparecido com muita frequência. Recentemente, ata do Ministério da Fazenda, tem técnico administrativo, tem lá arquivologia. Então o conteúdo ele está muito presente em provas, principalmente de ensino médio, nível médio. Não que não caia em nível superior, já sei, Polícia Federal, arquivologia, escrivão e o papiloscopista. Então a nossa preocupação é que você possa fazer uso desse tema de maneira ampla. E esse é o caminho que nós vamos seguir. Vou te mostrar vários exemplos de exercícios, organizadoras diferentes, mostrar o tema para você. Essa é a ideia. Professor, o curso. Bom, como é que esse nosso curso está estruturado? Então vou te mostrar agora a estruturação do nosso curso de arquivologia, onde você tem 3 grandes tópicos que nós vamos trabalhar. No primeiro, princípios e conceitos arquivísticos. A arquivística é o outro nome da arquivologia, arquivologia ou arquivística. Princípios e conceitos. Muito bem. A gestão da informação e de documentos é o segundo tópico que vamos abordar. E tipologias documentais e suportes físicos, o terceiro. Nesses 3 grandes eixos, nós vamos tratar de temas diversos. Quais são os conceitos fundamentais para a arquivologia, muito lembrados em prova, quais são as principais leis arquivísticas, também lembradas em prova, a gestão da informação de documentos, como é que é o dia a dia do arquivo. Então as atividades, rotinas, formas de organização, falar de classificação, ordenação, temas que aí estão presentes. As atividades nos arquivos correntes, intermediários, permanentes, serão abordados no item 2. E o terceiro item tem a ver com preservação, conservação, microfilmagem, automação, documentos digitais, temas que serão abordados aí também. Então veja, esses assuntos são significativos. Além disso, durante a nossa apresentação, nós vamos comentar um pouquinho sobre a legislação arquivística, mas eu não vou falar de legislação para você aqui, não, fica tranquilo, vou torturar com leis, nada disso. Mas vou citar as leis básicas, as mais importantes que você precisa conhecer para entender melhor o tema e que poderiam estar presentes numa prova também se organizadoras pedissem. O que nós nos preocupamos nesse curso? Aquilo que é comum para os vários concursos. Claro que tem cursos que têm pedido legislação, outros não, outros pesam outros temas. O importante é que este material seja a base e possa auxiliá-lo para se familiarizar e tratar do tema. Além disso, no final do nosso conteúdo, vale sempre destacar a questão de uma indicação bibliográfica para pensar, onde você pode buscar informações que te ajudem também na sua preparação. O senhor vai ver tudo isso hoje? Claro que não. O que nós vamos conversar hoje? Vamos conversar hoje sobre arquivística, princípios e conceitos. Essa é a ideia. Tudo bem? Esse é o nosso tema. Esse é o nosso conteúdo. Sempre lembrando, entre um assunto e outro, um exercício vai dar uma olhada. Você conhece o nosso jeito de trabalhar? Assim você vai se familiarizando com o tema e usa essa referência de prova que eu estou citando para você, para conhecer um pouquinho mais. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Além disso, professor, o que preciso fazer para me preparar bem para uma prova de arquivologia? O ponto de partida, conceitos fundamentais, terminologia arquivística. É como aquele manual, aquele glossário que você olha para entender o significado das palavras. Eu vou mostrar muita coisa para você aqui, mas você pode me ajudar. Tem uma indicação para você do dicionário de terminologia, que inclusive ele está na internet, bem tranquilinho para você acessar. Ou se você preferir visitar o site do Arquivo Nacional, você também pode acessar esse dicionário. Que é aquela coisa, você está fazendo um exercício, aí eu vou lá e falo assim, eu quero falar sobre guia fora, como foi no TRE de São Paulo. Eu quero falar sobre recolhimento. Eu quero falar sobre repertório, sobre catálogo. Então, apareceram termos que você ali no dicionário pode te auxiliar. Eu vou mostrar, como disse, muita coisa. Você me ajuda ampliando os seus estudos.
Então que esse material seja de referência para o seu trabalho e você aprofunda. Além do que, as dicas de legislação que a gente vai passando para você também, ok? Então me acompanhe, vamos começar a conversa. Professor, a arquivologia, a famosa arquivística, não é? Ela tem como objeto o quê? Informações registradas em documentos de arquivo. Então, em síntese, o que faz a arquivologia? Ela estuda esse processo, ela estuda os arquivos e a maneira como eles são organizados. Ela estuda a gestão das informações nos arquivos. O importante é lembrar, arquivologia, estudo dos arquivos. Essa aí vai cair na minha prova? Não, a arquivologia não vai cair na sua prova, mas o que ela estuda vai cair. O que ela estuda? Documento. Então, por favor, é interessante observar o que é documento, tá? E o que é arquivo? Também. Então, arquivos e documentos. Vamos estudar esses conceitos. Só que tem um detalhe interessante. Como articular essas ideias? Bom, vou te mostrar agora. O que é arquivo mesmo? Eu vou usar como referência a maior especialista disso no Brasil, a professora Marilena Leite. Ela é referência dos cursos de arquivologia. Ela tem um material que é base, tudo que é concurso, usa o material da professora e muitos materiais publicados aí para concurseiro estão fundamentados nas suas ideias. Então ela é uma referência para nós, hein? Até está na nossa referência bibliográfica para você conhecer. Também o livro dela tem na internet, né? Tem aí resenhas, comentários que possam ser úteis para você. Vamos lá. O que ela nos diz? O que é mesmo um arquivo? Acumulação ordenada de documentos. Primeira coisa para você lembrar. Eu vou dividir essa frase em períodos. Acumulação ordenada de documentos. Ou seja, quando você fala de acumulação, é o documento que você produz e acumula, que você recebe de outros, acumula. Ordenado, claro, organizado. Não é que nem a gaveta lá de casa, né, professor? Não é que nem a gaveta que você tem lá que você joga tudo dentro. Não, senhor. Então, acumulação ordenada de documentos. Em sua maioria, textuais, pela dinâmica. Estamos falando do arquivo como um órgão da administração, como um setor, como uma unidade que desempenha uma função administrativa. São os documentos que provam, aprovam, comprovam, atos. Então, sua maioria, textuais mesmo. Mas não é só textual, né? Pode ter foto, pode ter mapa, ter filmes. Tá. Criados por uma instituição ou pessoa. Então, pessoas jurídicas, pessoas físicas, no decorrer de suas atividades, no curso das atividades, em função do que você faz. E preservados para a consecução de seus objetivos. Então, você guarda por algum motivo. Por exemplo, por que é que você guarda o seu diploma, um certificado de conclusão do ensino médio, para provar a sua escolaridade, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. Justamente, passei no concurso, falou, tá bom, você passou, traz os documentos aí, porque a escolaridade mínima exigida é ensino médio. Está aqui ó, o documento que prova que eu concluí. Está aí. Então, arquivo tem informações do passado que servem para o futuro. Esse é o conceito-chave para você entender a nossa conversa aqui. Basicamente, tudo que a gente vai falar vai girar em torno dessa ideia. Tá. E a professora Marilena Leite, ao propor esse tema, nos lembra de um detalhe interessante. O arquivo tem que ser entendido nesse contexto. O que você não pode esquecer? Que arquivo não é biblioteca, que arquivo não é museu. Então vamos lá. Por que não é? Porque a biblioteca tem materiais, veja, conjunto de material, em sua maioria impresso, não produzido pela instituição que está inserida. Essa é a primeira diferença. Está ordenado? Sim. Mas a finalidade é diferente aqui. Estudo, pesquisa, consulta. Ou seja, documentos que foram comprados ou doados. E aí, a fala final desse parágrafo. Diferentemente dos arquivos, como você observou, produzidos ou recebidos pela própria instituição. Essa é a diferença fundamental. Na biblioteca, não estão ali os produtores daqueles documentos, muitas vezes, né? Ou quase sempre. Por que o senhor está falando isso? Estou brincando com você porque é aquela ideia de você pensar assim, escuta, Luiz de Camões não trabalha na biblioteca, nunca trabalhou, tá? Então você não vai encontrar ele lá na biblioteca, vai encontrar os livros dele. Tá? Os Lusíadas, por exemplo, estará lá. Jorge Amado também, que você também não vai encontrar na biblioteca, os livros dele, e assim sucessivamente. Estou brincando com você nessa ideia, porque sabe que isso é um tema bastante lembrado, viu? Exemplo, a ESAF, a Agência Nacional das Águas, veio com essa brincadeira aí de confundir o candidato, perguntando
que tipos de objetos eu encontrava, né, na determinada instituição. Ao fazer a pergunta, ela queria que o candidato lembrasse que arquivo também não é museu. Ela falou dos objetos tridimensionais. Tridimensional, professor? Tridimensional. Estou aqui meio perdido, professor. Tridimensional. Tridimensional. Então, lá tem relógio no museu? Também tem. É uma instituição de interesse público, criada com finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Pronto, também não é arquivo. Como foram adquiridas essas peças? Doadas, compradas, trocadas. Essa é a diferença. Então, a professora Marina lembra o que o arquivo tem de especificidade. Por isso que existe a arquivologia, por isso que existe a museologia, por isso que existe a biblioteconomia. Ah, tá. Então tem objetos diferentes de estudo. E aí a preocupação de tomar cuidado em prova com esse tipo de questão. É tão inquietante que eu já vou colocar uma perguntinha para você. Ó. A questão da ABIN. Eu simplifiquei aqui. Eu tirei, era uma questão sobre vários temas de arquivologia, e eu adaptei o exercício para você, do agente técnico. Julgue o item que segue. O arquivo é uma instituição de interesse público, criada com o objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Errado, né, professor? Sim, esse aí é o museu. É isso. Esse exemplo que eu te coloquei aqui da prova da SESC-UNB, nós tivemos também um exemplo na prova da ESAF, nós tivemos uma discussão também similar feita pela Sesgran Rio. Então você tem exemplos de várias organizadoras com essa história de perguntar para o candidato, nós vamos perguntar de arquivologia, de estudo dos arquivos, mas por favor, o que o arquivo não é? Ele não é museu nem biblioteca. Ponto. Essa é a ideia. Então guardar esse primeiro tema, já comecei mostrando para você um exemplo de questão, nós vamos trabalhando assim, terminou o conteúdo, exercício para você olhar. A ideia sempre é enxergar. O arquivo, ele é produto, claro, da dinâmica das atividades de uma organização ou de uma pessoa. Então, por favor, professor, se a biblioteca e o museu não são arquivos, o que elas têm? Elas têm coleções. Então, a coleção é o, vamos dizer assim, o oposto do arquivo? Sim, porque o arquivo é ordenado, produto das atividades, para uma finalidade futura, um objetivo de conservação daqueles documentos, para o cumprimento de uma função geralmente administrativa, vale observar. Do outro lado, você tem as coleções acumuladas aleatoriamente, não são produzidas, não são recebidas por aqueles órgãos, são de suas atividades. Veja, a biblioteca ou o museu, como eu disse, não produziram as peças e os livros que estão ali. Vale observar. Então esse cuidado aí para diferenciar. Primeira coisa, falar do arquivo e instituição. E você sabe o que é. Mas não é só isso, né, professor? Nós precisamos pensar o arquivo sobre outros olhares. Claro, então vamos avançar um pouquinho mais. A arquivologia, como eu comentei para você, estuda os arquivos. E como tal, tem leis. Quais são as leis arquivísticas, os princípios arquivísticos que podem cair em prova? Essa é a nossa preocupação. Então vamos lá. Princípios, o que são princípios, professor? São as leis, são os fundamentos, as proposições do objeto de uma ciência. A arquivologia é uma ciência. Então a pergunta é, quais são os princípios fundamentais da arquivologia? Tem dois para você lembrar, figurinhas sempre presentes em prova. Princípio da proveniência, princípio básico da organização de arquivos. É interessante destacar que é um princípio que se aplica a arquivos permanentes. Essa é a ideia para você lembrar. Você tem que respeitar o fundo ou núcleo. O que é fundo, o que é núcleo, professor? São os documentos. Então a pergunta é assim, você chega num determinado arquivo, uma instituição, e fala assim, o que vocês têm aí dentro? Ah, o nosso acervo? O que tem aí? O nosso acervo é formado por documentos bancários. Como eles estão divididos? Estão divididos em fundos. É a divisão do acervo. Ou divididos em núcleos, né? Mesmo termo. E esses fundos ou esses acervos são divididos como? Então, documentos bancários é o meu acervo. E a divisão? Tem um fundo de documentos Banco do Brasil, um fundo de documentos Caixa Econômica, fundo de documentos BNDES. Entendeu? É a divisão do acervo. Por isso, respeitar a autonomia de cada acervo em função do quê? Da sua origem, das suas características, não misturando com documentos e outras origens. Ou seja,
O que nos diz o princípio da proveniência? E ele tem um outro nome pelo qual ele é conhecido. Princípio de respeito aos fundos. É assim como ele é chamado. Também. E o que quer dizer esse tal princípio de respeito aos fundos? Por favor, não misture documentos de origens diferentes. Veio uma caixa de documentos do Banco do Brasil, veio uma caixa de documentos da Caixa Econômica. É tudo banco, vou juntar? Não, senhor. Respeita a origem. Princípio fundamental de organização de arquivo. Tem que guardar. Primeira ideia. Segunda, princípio do respeito pela ordem original. Os arquivos de uma mesma proveniência devem conservar a organização dada pelo produtor do arquivo, pelo gerador do arquivo, para manter as suas relações, suas características, sua organicidade, o sentido de sua acumulação. Essa é a ideia. Ou seja, o princípio pelo respeito pela ordem original, também respeito pela ordem primitiva, é um outro nome que podem aparecer, origem primitiva, podem ser trabalhados nesse sentido de que não basta não misturar Banco do Brasil com Caixa Econômica. Também não desorganiza como ele já veio arrumado. Então, amigo, deixa como está. Arquivo permanente, está arrumadinho, já veio arrumado. Então você respeita a origem, a proveniência e respeita a organização interna. A ordem original, a ordem primitiva, a sua organicidade. Dois princípios importantes, fundamentais, que caem adoidado em prova. Essa é a ideia. Muito bem. E a questão aqui é pensar como eles poderiam cair em prova para nós, né? Então, como referência desse tema que você deve aí observar. Bom, professor, tem algum outro princípio? Tem. Este é específico para arquivos públicos, princípio da territorialidade. Os arquivos permanecem vivos, essa é a ideia, quanto mais próximos estiverem do local em que foram produzidos, emanados. E esse local pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, pode ser um órgão. Essa é a questão institucional. Então, é muito interessante para observar essa questão de seguir o destino. Exemplo, para você lembrar do princípio de territorialidade. Eu tinha lá o Ministério dos Transportes. O presidente Dilma criou a Secretaria dos Portos. O que acontece dos documentos sobre atividade portuária que estavam no Ministério dos Transportes? Vão para o novo órgão. Princípio da territorialidade. Criou-se um novo país. Em julho de 2011, surgiu o mais novo país do mundo, o Sudão do Sul. Os documentos sobre a sua história, que estavam sob controle do governo do Sudão, vão para o novo governo. No final de 2011, os paraenses votaram se queriam ou não dividir o estado do Pará. Se eles tivessem optado por dividir, os documentos de Carajás e Tapajós que estavam com o governo do Pará iriam para cada um desses. Princípio da territorialidade, bastante observado como um princípio. Claro que os dois primeiros caem mais, mas vale observar esse tema. Muito bem, professor. Então já temos aí alguns assuntos para que você possa visualizar a característica dos princípios arquivísticos. Esse é um ponto importante. Destacando também outros detalhes, como o caráter único dos documentos. É sempre interessante destacar que os documentos têm que manter o seu caráter único, independente de sua forma. O que é forma, professor? Se é original ou se é uma cópia. Depois eu vou te contar com mais detalhes isso aí. Independente do seu gênero, se é documento escrito, manuscrito, datilografado, impresso, gênero textual, se é uma imagem estática, iconográfica, uma foto, se é, por exemplo, um documento que está no seu computador digital, essa é a ideia. Do tipo. Tipo é o conjunto do documento com todas as suas características. Tipo, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito. São certidões com finalidades diferentes, são tipos diferentes. Ou até mesmo o famoso suporte. O que é suporte? É o material onde o documento e a informação está registrada, papel. Então, pouco importa se o documento está no papel, ou num disco rígido, ou num filme de nitrato, se ele está num CD ou DVD, suportes ópticos, ou numa fita magnética, suportes magnéticos, perdão. Então, fazendo esse paralelo, qual é a questão? Pouco importa o suporte, pouco importa o tipo, pouco importa o gênero, pouco importa a forma.
seu caráter único. É por isso que não importa se o documento original ou é uma cópia, a manutenção do seu caráter único é fundamental para a gestão arquivística. Vale observar e trato dos arquivos. Interessante essa questão, porque ela nos coloca alguns desafios para entender o funcionamento e a dinâmica, né, dos arquivos no seu funcionamento. Muito bem. E nos leva também a um outro princípio, que é o famoso princípio da integridade, no qual os arquivos não podem ser dispersos, destruídos ou não podem ser adicionados. Então é sempre interessante destacar que você tem fundos que são fechados ou fundos que são abertos. Aqueles fechados, eles não agregam mais documentos, abertos poderiam agregar, mas tudo dentro de um processo previsto e autorizado. O que se fala aqui, a integridade, a indivisibilidade, não é jogar fora documento, não é eliminar nada sem autorização, não é colocar que você descaracterizaria a massa documental. Essa é a ideia. Então, respeitar a sua integridade, o conjunto dos documentos ali. Esse é um cuidado também a lembrar. Então vejam, esses princípios colocados para a arquivologia nos trazem justamente esse desafio interessante, né, de ser analisado, porque o avaliador dispõe aí de alguns princípios importantes a abordar com você. E mais, hein? É interessante lembrar que existe um princípio que volta e meia cai em prova, né, mas ele é considerado um princípio superado da arquivologia, que é o princípio da pertinência. Eu vou te mostrar ele através de um exercício, e aí você vai entender o que eu quero dizer quando a gente pensa nessa questão dos princípios arquivísticos. Vale observar. Ok? Então vamos conversar um pouco, né, sobre esse tema, à luz de suas características mais fundamentais, para recapitular um pouco essa nossa ideia. Essa questão que eu estou te propondo, do TRE do Pará, ela nos mostra a questão dos princípios em prova. Veja. Em relação à terminologia aplicada em arquivologia, analise os conceitos a seguir. Veja a proposta da organizadora. Princípio da proveniência. O arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família. Entidade coletiva, professor? Pessoa jurídica. Não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos. Conceito para você. Então, por favor, esse é o tipo de exercício que você vai aproveitar. Qual é o outro nome do princípio da proveniência? De respeito aos fundos. Tá certo aí? Sim, senhor. O arquivo produzido por uma pessoa física ou jurídica não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras. Geraram esses documentos. Então, é uma empresa? É uma pessoa física? São documentos de uma família? Não é para misturar documento de origem diferente. É isso. Vale recordar. E onde eles poderiam ser misturados? Um arquivo permanente. Tem que guardar documentos. Pense, recebo documentos de vários órgãos, de várias organizações. Tem que guardar lá. Tudo no mesmo lugar? O certo de ser no mesmo lugar não é tudo misturado. Essa é a questão. Manter separado. Então, princípio base da organização, da ordenação dos documentos. Princípio da proveniência. Então, por favor, esse tema é um assunto vital para nós em prova, vale recordar. Muito bem. Você tem uma ideia, estou citando um exemplo aqui do princípio da proveniência nesta prova do TRE do Pará. No período próximo caiu uma questão muito parecida com este tema, também lembrado pela FCC. Tivemos no Amapá, já que estamos falando da região norte, estava lá também a pergunta 2011. Tivemos esses temas abordados em provas da Polícia Federal. Então o assunto está muito presente, num tema cotidiano, aí, o famoso princípio da proveniência, que não é um tema tão simples, às vezes pode gerar essa dúvida, mas você lembrou da palavra misturado. Não mistura. Esse é o princípio da proveniência. Documentos de origens diferentes. E a ideia do respeito aos fundos, né, colocado aqui, é o outro nome. Então, às vezes o avaliador pode fazer a seguinte pergunta, olha, com relação ao princípio de respeito aos fundos, está falando a mesma coisa, falando do princípio da proveniência. Então, você precisa tomar cuidado com este tema. Muito bem. Princípio da pertinência. Tá. O princípio da pertinência, os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em conta a classificação original, também chamado de princípio temático. Sim, senhor, essa é a ideia. Ou seja, o princípio da pertinência, ele é um princípio que existe, sim, mas veja que ele é contraditório em relação à proveniência, porque esse diz que eu posso misturar esses documentos.
O princípio temático, ó, agrupa documentos por assuntos, pouco importa a origem aqui. Então eles podem ser reclassificados. Então veja, o princípio da pertinência, a afirmação está correta. Está correta, professor? É mais um princípio para eu estudar? É, só que você vai lembrar. Porém, superado. Superado por quê? Superado pelo princípio do respeito à ordem original. O arquivo deve conservar o arranjo dado, deveria conservar o arranjo dado, pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Então, como é que eu vou aplicar o princípio da pertinência por temas, se eu tenho que respeitar a organização que o documento veio e sua origem? Então, por isso que o princípio de respeito à ordem original e princípio da proveniência se opõem ao princípio da pertinência. Então, professor, posso dizer o princípio da pertinência como uma lei superada? Pode, mas porque está superada, não significa que não possa cair em prova. Por isso, por favor, estude esse exercício. Por quê? Porque todos os conceitos estão corretos. Vale a pena observar. Tá bom, pessoal? Primeiro tema que eu quis conversar com você, hein? Falamos um pouquinho dos princípios arquivísticos e das diferenças de arquivo, biblioteca e museu. Vou dar uma paradinha? Daqui a pouco eu volto.